Olá! A caatinga é um único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta, sendo que a sua área é de 850 mil km². O termo caatinga, muito antes de ser adotada para designar um bioma, era a expressão empregada pelos índios brasileiros para designar a mata branca que cobria os sertões nordestinos. As caatingas são, portanto, um tipo de vegetação, ou melhor, um conjunto de tipos de vegetação com algumas características em comum, definidas principalmente pelo forte caráter de estacionalidade das chuvas, região semiárida concentrada em curto período do ano. A vegetação da caatinga reflete os fatores climáticos marcantes da região semiárida que, por sua vez, determinam os tipos de solo, o relevo e rede hidrográfica da região. Esse conjunto de fatores resultou em tipos de vegetação xerófilas muito especiais, características da paisagem nordestina. O bioma Caatinga ocupa 70% da região Nordeste, além de uma parte do estado de Minas Gerais. A paisagem seca é uma característica da vegetação adaptada às condições do clima semiárido, com poucas chuvas durante o ano. Na região das Caatingas, impera o clima quente semiárido, com temperaturas médias anuais elevadas e chuvas de 300 a 800 milímetros, em poucas áreas chegando a 1000 milímetros anuais. Tabulação de dados recente feita por uma equipe de pesquisadores nordestinos revela que 59% do bioma, a cifra de mudança da cobertura vegetal original, calculada por Washington Rocha, da UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, também não bate com os números oficiais com que o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, trabalha desde o lançamento dos mapas da flora remanescente dos biomas brasileiros no final de 2006. Cactos. Animais e plantas são adaptadas aos locais onde vivem, pois de outra maneira não resistiriam. Os cientistas acreditam que por um processo chamado evolução, os seres vivos se diversificaram e assim puderam ocupar os mais diferentes ambientes. Alguns grupos de plantas se tornaram especialistas em viver nas regiões secas, entre os quais estão os cactos, plantas da família das cactáceas. Mesmo atravessando longos períodos sem chuvas, eles conseguem permanecer verdes e vigorosos. Suas formas são variadas, a maioria tem espinhos e alguns dão flores muito vistosas, atraindo insetos, pássaros e até morcegos. Quanto aos tamanhos, podem ser pequenos, com 2 centímetros de altura, por exemplo, ou até 10 metros de altura. Embora sejam adaptados à vida em áreas secas, no Brasil podemos encontrar cactos em diversos tipos de ambientes. No Nordeste temos o mandacaru, uma espécie que simboliza a região. Ao longo do litoral, nas restingas, os cactos fazem parte da paisagem, já que resistem ao sol forte e ao calor excessivo das areias nos meses de verão. Os espinhos são uma característica marcante dos cactos. Na verdade, eles representam folhas que se reduziam no processo de revolução dessa planta. Essa é uma outra maneira de reduzir a perda de água, porque sem as folhas eles evitam ainda mais a transpiração. Os espinhos também protegem o cacto contra predadores e podem ainda ser importantes na dispersão da planta. Alguns animais podem ter partes de cactos, como as palmas ou mesmo plantas inteiras, aderidas a seus pelos e assim transportá-las para outros locais onde poderão brotar. O mandacaru é comum no Nordeste brasileiro e não raro. Atinge mais de 5 metros de altura. Existe uma variedade sem espinhos usada na alimentação de animais. A variedade comum é altamente espinhenta e também é usada na alimentação de animais. Quando seus espinhos são queimados ou cortados, o mandacaru resiste a secas, mesmo das mais fortes. As flores dessa espécie de cactos são brancas, muito bonitas e medem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Os botões das flores geralmente aparecem no meio da primavera e cada flor dura apenas um período noturno, ou seja,
desabrocham ao anoitecer e ao amanhecer já começam a murchar. Seu fruto tem uma cor violeta forte. A polpa é branca com sementes pretas, minúsculas e é muito saborosa, servindo de alimento para diversas aves típicas da Caatinga, como a gralha, tanacã e o periquito da Caatinga. Olá! A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta, sendo que sua área é de 850 km². É 850 mil. O tema Caatinga, o tema Caatinga, o tema Caatinga. 850 mil, por errado. É tu, meu Will! A Caatinga é onde? Porque Mas tu não falou lá? você não trocou de lugar. Não, tá bom.